Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 6 de agosto, sábado, dia em que a igreja celebra a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós queremos refletir um pouco acerca do evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Lucas, no capítulo 9, versículos 28b a 36. Nesse texto, o autor sagrado trata de abordar o episódio da transfiguração de Jesus. Na verdade, esse episódio ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. E o que é, então, essa transfiguração? Transfiguração, poderíamos dizer de forma muito simples, é uma experiência antecipada da ressurreição. Nos diz então o texto sagrado que Jesus sobe ao monte com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, aqueles que lhe são mais próximos, e ali apresenta-se transfigurado. Durante o episódio, Jesus conversa com 2 personagens interessantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Porém, diferente dos outros 2 sinóticos, que não apresentam o conteúdo desta conversa, Lucas nos dá uma ideia do que é esse conteúdo sobre o assunto que falavam. E o assunto nos é dito: Jesus estava conversando com Moisés e Elias acerca do seu êxodo que deveria acontecer em Jerusalém. Esse êxodo parece imagem muito clara da experiência de cruz, da morte de Jesus que estaria para acontecer em Jerusalém. É esse o conteúdo principal, uma vez que Jesus precisa tomar a firme decisão de subir a Jerusalém e enfrentar de fato a cruz. Um outro detalhe importante que apenas Lucas também nos apresenta é o sono dos discípulos. Enquanto os 3, Jesus, Moisés e Elias, conversam sobre esse êxodo, essa Páscoa, essa morte de Jesus, os 3 discípulos parecem dormir, como nos relata o versículo 32. Ora, esse sono impede-os de perceber o conteúdo mais importante, aquilo que Jesus precisa discutir com os personagens do Antigo Testamento. E por causa disso, eles são acometidos, diríamos, de uma espécie de miopia. São ludibriados pela glória, pelo esplendor da ressurreição. Porém, é preciso recordar que não há ressurreição que negue a cruz ou que não passe pela cruz. Na verdade, a cruz é um caminho inevitável e exatamente por causa disso os discípulos precisam assumi-la. Na verdade, o que nós podemos perceber aqui é que não podemos simplesmente esperar apenas o esplendor e a glória da ressurreição. Nesse sentido, a voz que vem da nuvem recorda aos discípulos: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Escutar para não cair na tentação de permanecer em cima da montanha. Ora, podemos dizer que essa narrativa é de fato uma verdadeira catequese, para que nós, enquanto seguidores de Jesus, aprendamos a descer as montanhas. Aprendamos a evitar a ilusória glória que muitas vezes nos acomete, que muitas vezes nos impede de descer de fato a montanha e ir aos lugares onde deveríamos ir. Podemos dizer que essa é a grande imagem que o texto sagrado nos apresenta. Jesus recorda a sua comunidade, a comunidade cristã,
que de fato precisamos descer a montanha. Precisamos nos tornar cada vez mais uma igreja comprometida com o outro, que não se deixa enganar apenas por um aspecto reduzido do cristianismo. Por mais que a glória seja boa, por mais que o esplendor da ressurreição seja interessante, mas nós não podemos armar as tendas no alto da montanha. Porque é missão do cristão descer, ou melhor, subir a Jerusalém. Assim como Cristo precisou subir a Jerusalém e enfrentar a cruz para experimentar a ressurreição, assim também a comunidade cristã precisa subir a Jerusalém, precisa descer a montanha e ir ao encontro do outro. Irmãos e irmãs, podemos, utilizando as palavras do Papa Francisco, podemos falar aqui necessariamente de uma igreja em saída. Uma igreja que não se acomoda ou que não busca apenas a experiência da glória, do poder, da fama, que são muito atraentes. Mas, na verdade, aqueles que se tornam seguidores de Jesus precisam lembrar que a cruz faz parte do itinerário cristão. E essa cruz não pode ser renunciada. Não estamos falando aqui simplesmente de buscar sofrimento por sofrimento, mas é essencial na caminhada cristã que nós possamos nos comprometer com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que não quer ser no cristianismo mensagem de sofrimento, mas quer ser sobretudo mensagem de esvaziamento, de compaixão, de salvação, de encontro com o outro. Assim como o próprio Deus se esvazia em favor da humanidade, nós, enquanto discípulos do Mestre Jesus, precisamos também aprender a ir ao encontro do outro, a nos tornar cada vez mais instrumentos de salvação. E nesse sentido, a pedagogia da cruz nos ensina o esvaziamento como um caminho essencial do discípulo e da discípula cristã. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o texto de hoje nos convoca a de fato sermos uma igreja em saída, uma igreja que não se acomoda no momento bom, que não se acomoda nas altas montanhas, mas que desce e enfrenta a cruz. Enfrenta a cruz porque sabe que é ela que nos ajuda de fato a chegarmos à nossa missão. E mais uma vez repito, não apenas a cruz enquanto mensagem de sofrimento, de dor, mas como mensagem de fidelidade àquele projeto salvífico do Pai. Aqui precisamos retomar um texto muito precioso da tradição lucana, Lucas 19:10. Precisamos recordar que o Filho do Homem veio procurar e salvar aquilo que estava perdido. Por isso é indispensável que os discípulos e as discípulas do reino de todos os tempos tenham a coragem de ir nas periferias existenciais, de ir ao encontro de tantos homens e mulheres que precisam, de fato, do nosso testemunho, mas também da nossa palavra, da nossa evangelização e de tantas outras coisas. Em síntese, o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos convoca, assim, a experiência da ressurreição, a experiência com Cristo ressuscitado, mas que não negue a cruz, que não negue a coragem de se esvaziar, de se ofertar em favor do outro. Que Cristo Jesus nos ajude a experimentar verdadeiramente a coragem de ir ao encontro do outro, de sermos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo que tanto precisa. Que Cristo nos ajude também a transfigurar toda essa realidade na qual estamos inseridos. Deus nos abençoe.